Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa 22ª aula de Termodinâmica Metalúrgica 1, já se encaminhando para o fim da matéria de soluções. Acredito eu que a gente tem mais essa aula e mais 3 ou 4, então a gente está meio que na metade na realidade, né? Então eu vou falar um pouquinho na aula de hoje para vocês sobre funções de mistura, funções de excesso e soluções regulares, tá? Então vai ser uma aula bastante longa, tá? E no fim a gente vai fazer um exercício que não diferente da aula vai ser longo. Então eu acredito que talvez essa seja uma das aulas mais longas de todas. Espero que não, mas acredito que será. Tá? Então eu peço para vocês, e também complicadinha também, aula complicada, tive que estudar bastante. Inclusive eu vinha gravando as outras aulas até a quinta-feira e quando eu fui gravar essa eu ia gravar na sexta, mas quando vi meio complicado eu deixei para gravar hoje na segunda, tá? Que é uma aula mais cabeluda, tá? Então prestem atenção que talvez não fique muito claro a explicação e a gente vai ter que fazer o exercício para que vocês entendam, tá? Então, quando a gente tem dois componentes, vamos pensar numa mistura, né? Numa solução, né? A gente tem A mais B e a gente está promovendo a reação de A de formação da solução, tá? Isso aqui é uma solução de A com B, tá? Então aqui vai ter uma mudança nas propriedades dessa solução, né? Para fazer esse processo aqui. Então durante esse processo aqui, tá? Durante o processo de transformação, tá? Vamos escrever aqui, ó. Durante o processo de transformação de A para essa solução AB, vai acontecer uma mudança, né? Uma mudança no quê? Uma mudança nas propriedades termodinâmicas dessa solução. Então a gente vai ter aqui uma mudança na energia livre, tá? Vai ter uma mudança na entropia e vai ter uma mudança na entalpia, tá? Entre outras propriedades, tá? Então essa mudança, tá? A gente vai chamar ela de energia livre de formação ou energia livre de mistura ou energia livre integral de mistura, tá? E o valor dela por mol é dado, vamos pegar um exemplo aqui do ΔG, é dado por ΔG, ΔGm, tá? Que seria a nossa energia livre integral de mistura molar, tá? Ou alguma coisa desse tipo que eu escrevo ali no exercício. Vocês vão ver que isso tudo aqui é uma tradução de um livro que está em inglês, né? Então eu estou seguindo esse livro como base porque eu acho que ele traz bem os conceitos que vocês precisam aprender, tá? Às vezes ele passa um pouquinho da mão em alguns, mas normalmente ele traz conceitos que a gente conceitos relevantes, tá? Então isso aqui são exemplos de grandezas, né? De grandezas que são alteradas nesse processo e aqui como a gente nomeia elas e como a gente mostra esse símbolo aqui, né? Então vamos pensar como que a gente calcularia esse delta G, né? Esse delta G ele seria calculado, vamos pensar aqui, como que eu vou usar essa aqui, delta G m, né? Vai ser igual a, vamos lá, vai ser igual a o G da solução, né? Então, delta G da solução real, né? Então, solução real, tá? Isso que está escrito aqui, tá? Menos, aí a gente vai fazer o quê? Vamos trocar de cor e falar assim, ó, o somatório, né? Do ΔG de A mais o ΔG de B, de formação, tá? De A e B. Esses parênteses aqui, tá? Somatório. Ou então eu posso só botar o parênteses e tirar esse símbolo somatório, né? Então ΔG de A mais ΔG de B, tá? Eu também posso escrever isso aqui, né? Da seguinte maneira: ΔG. Vamos para uma outra cor aqui, tá? Para não ficar
confundindo. Vou pegar um laranja aqui. Então, ΔG de ΔGm, né? Vai ser igual a o x do A vezes o G, né? O G do A, só que mistura, né? Misturado, né? É a energia livre molar do componente A, né? Então, energia livre molar do componente A vezes a fração molar dele, tá? Do componente A na solução, tá? Então, mais a energia livre, a fração molar de B vezes a energia livre molar, né? Energia livre molar do B na solução, tá? Esse tracinho aqui diz o que é ele na solução, menos, tá? Menos o XA vezes energia livre de A, tá? No estado padrão, tá? mais XB vezes energia livre de B, também no estado padrão, tá? E aí a gente pode chegar, né, reordenar isso aqui, né, fazer aqui, ó, os XAs menos, usar o XA para ser o cara que a gente vai isolar aqui, né, e aí a gente pode fazer o seguinte: XA vezes energia livre do A na nossa solução, menos energia livre padrão do A, mais XB, energia livre do B, menos energia do B puro, tá? A energia dele na solução, tá? Vezes menos energia dele puro, tá? E aí a gente chega que nossa energia livre molar parcial de mistura, ela pode ser dado por, aliás, a gente vai chamar esse cara aqui de G, energia livre parcial de mistura. Então a gente vai chamar ele de G de A. Então aqui, ó, esse aqui vai ser chamado de GM de A, esse aqui vai ser chamado de GM de B, tá? Ou seja, ele vai ser chamado de energia livre molar parcial de mistura, ou energia livre molar parcial, tá? Então, é relativa, né? Então, a gente pode sintetizar esse cara aqui, né? Como ΔGm é igual a XA de GAM aqui, né? Mais XB de GBm, tá? E aí, da mesma maneira, tá, a gente pode calcular as outras grandezas para o ΔS, tá, e o ΔH. Só que agora eu vou fazer um negócio aqui um pouco inusitado, tá? O que eu vou fazer? Eu estou gravando essa aula depois que o pessoal da obra parou, então estou no fim da tarde, que agora são 5h45. Só que está escurecendo e eu não consigo enxergar mais meu caderno. Então eu vou fazer um corte aqui, pessoal, para acender a lâmpada, para eu enxergar direito meu caderno, tá? E a gente continuar a nossa aula. Eu vou mostrar ali como se calcula o ΔS e como se calcula o ΔH, tá? A entropia e a entalpia de mistura, tá? Só que para isso eu vou fazer um corte um pouquinho e depois já volto. Então tá, retornei aqui agora com a luz ligada e agora eu consigo enxergar as folhas do meu caderno. Tá, então, vamos lá.
Da mesma forma, a gente calcula o ΔS, tá? Vamos trocar de cor novamente aqui para calcular o ΔS. E eu vou precisar muitas vezes de espaço. Eu espero conseguir explicar funções de mistura agora aqui, tá? Que é o que vocês estão vendo, como se calcula a função de mistura, né? Que basicamente depende do ΔG do cara puro, né? E depois do ΔG dele dentro da mistura, né? Então não tem muita e a gente pega esses dados todos, a maior parte deles na literatura, vocês vão ver no exemplo, né? Então vamos ver como calcula o ΔS de mistura, né? Vai ser igual ao XA S de mistura de A mais XB S de mistura de B. Da mesma forma, ΔH de mistura vai ser igual ao XA S de mistura, aí complica, né? Mais H de mistura de A mais XB vezes H de mistura de B, tá? E esses caras aqui, lembre, é sempre a diferença dele misturado com ele menos ele puro, tá? E aí, as outras coisas, outras leis da termodinâmica continuam valendo, tá? Então vamos lá, pegar outra cor. Hoje eu vou explorar bastante as cores aqui para tentar não confundir tanto. Às vezes eu esqueço, acabo fazendo tudo da mesma cor, fico uma esculhambação, mas de hoje não vou fazer assim, tá? Então, o ΔG ΔG de mistura também pode ser entendido como sendo igual a ΔH de mistura menos T ΔS de mistura, tá? E aí a gente tem também que a gente pode chegar também em D derivada de ΔG de mistura sobre a temperatura, a pressão constante, sobre D. T é igual a menos ΔH de mistura sobre T quadrado. E assim vai indo, tá? Todas as outras relações seguem a mesma coisa, tá? E a partir do que a gente aprendeu anteriormente, acho que era lá na parte da equação de Gibbs-Helmholtz, a gente pode chegar também na seguinte expressão, né? Que o ΔG, o G de mistura de um componente qualquer, né? É igual a RT LN. Calma aí que eu tenho que tirar aqui. Apareceu para mim aparece uns banners aqui do Google Chrome. Eu não sei se aparece para vocês, mas ele me atrapalha tanto que eu não consigo às vezes me livrar deles. Então estou esperando eles sumirem para eu poder voltar à aula. Isso me dá uma tristeza tão grande que vocês não fazem ideia, tá? Vamos ver se ele some aqui. Estou na expectativa de que ele suma daqui, mas ele não está sumindo. Talvez eu tenha que pausar para tirar ele daqui e aí sim voltar à aula, tá? Porque espero que ele não tenha aparecido. É um glorioso banner da Netshoes. Eu acho que eu entro no site da Netshoes e eles querem me vender deles agora o tempo todo, tá? Agora sumiu aqui, tá? Então ΔG de mistura de um componente qualquer é igual a RT ln da atividade desse componente qualquer, tá? Da mesma situação para uma solução com dois componentes, o ΔG de mistura, esse cara, vai ser calculado por RT, tá? XA
LN. Aqui é para um sistema que tem A e B, tá? XA LN da atividade de A, mais XB LN da atividade de B, tá? Isso aqui é o ΔG de mistura numa situação onde eu tenho A e B, tá? Uma solução A e B. Tá? Agora, tá? Eu vou falar um pouquinho, eu vou ter que fazer um corte aqui, né? E a gente vai adiante aqui no nosso trabalho aqui, tá? Só que eu vou ter que deletar aqui um espaço, tá? Então eu vou criar espaço, vou tirar essa parte aqui, tá? E aí depois a gente vai adiante. Bom, então retornando aqui, pessoal, a gente sabe também que, só um segundinho aqui, a gente sabe que DG de mistura, aliás, na realidade DGDT, né? DGDT é igual a menos ΔS, tá? Mas para esse caso específico a gente tem que fixar pressão e fração molar de A, tá? O que nos pode levar a ΔS de mistura, que vai ser igual, olhem só, menos R x de A, né? ln da atividade de A, tá? Mais x de B, ln da atividade de B, tá? Menos RT, e vamos abrir um colchete aqui, tá? X de A, D, ln de A, da atividade de A, dt, tá? Com P e XA constante, tá? Então vamos aqui, é dividido o nosso quadro, e continuando aqui, mais x de B é igual a d ln de atividade de B dt com x de B constante, tá? Então esse aqui é o ΔS, tá? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Tá? Porque tendo em vista que ΔG de mistura vai ser igual a ΔH de mistura menos T ΔS de mistura, a gente pode chegar a partir dessa equação aqui e da equação dessa aqui, tá? A gente pode chegar em alguma coisa desse tipo aqui, ó. Agora vou até trocar de cor aqui. ΔH de mistura vai ser igual a R menos RT quadrado, tá? XA, abrindo um colchete aqui, D ln de atividade de A, dt, tá? Com pressão e x de A constante, tá? Mais x de B, d ln de atividade de B, dt, tá? Com pressão e x de B constante, tá? Isso aqui é o nosso ΔH de mistura, tá? O ΔG, para uma solução
Para uma solução ideal, né? Aí agora eu vou apagar aqui e aí eu vou pedir para vocês lembrarem lá que para uma solução ideal a fração molar é igual à atividade, certo? Tá, isso eu falei algumas aulas atrás. Não me lembro exatamente qual, mas eu tenho a impressão que foi umas 2 ou 3 aulas atrás eu falei isso. Tá? E aí a gente tem o que? Para o caso de soluções ideais, ΔG de mistura de uma solução ideal, tá, vai ser igual a RT x de A LN de XA, tá, mais x de B LN de XB. Tá? O ΔS é isso aqui, bastante parecida a expressão, né? É esse cara aqui dividido por menos T, tá? Que vai ser igual a menos R x de A LN x de A mais x de B LN x de B. Tá? O que nos conduz, se esse cara é menos T, e lembrando da nossa expressão, tá? Se ΔS é igual a ΔG dividido por T, significa que o que? ΔH de mistura ideal, é igual a zero. Tá? Além disso, o volume também, né? Não deveria mudar o volume de dois caras misturados, idealmente não deveria mudar. Tá? Então, o que a gente vai tirar daqui são essas 3 últimas expressões aqui que eu falei. Eu fiz todo um raciocínio, vocês não necessariamente precisam acompanhar, mas para mostrar para vocês de onde que saiu isso aqui. Tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho de funções de excesso. Tá? Então, funções de excesso é o nosso próximo tópico. Tá? Mas para isso eu vou fazer um corte, me livrar de tudo isso aqui que eu escrevi e aí a gente vai adiante. Tá? A aula hoje é longa, espero que vocês fiquem comigo até o fim, que no fim eu vou resolver o exercício e eu espero clarificar um pouco a situação para vocês, tá bom? Então vou pausar, me livrar do que está escrito e a gente vai para funções de excesso. Bom, pessoal, então vamos lá falar um pouquinho de função de excesso. Tá? Vamos pensar numa propriedade termodinâmica qualquer. Tá? A função de excesso é essa propriedade termodinâmica qualquer, né, que vocês imaginem, pode ser ΔG. Tá? Então, a função de excesso é o que? É a diferença entre a solução real e a solução ideal. Tá? E aí, essa função ela pode ser representada, por exemplo, por ΔG, né? De xs tá? É igual a g de xs, né? Vai ser a diferença entre o ΔG de mistura real menos ΔG de mistura ideal. Então é uma relação entre a realidade e o ideal, tá? E é nisso que a gente vai basear nosso exercício hoje, tá? Então, e como que eu calculo o G de excesso? Em vez da atividade, eu vou utilizar um cara diferente ali para representar a minha atividade. Vai ser, vamos lá, o G de xs, né? Ele pode ser calculado da seguinte maneira: RT XA vezes LN, um coeficiente de atividade aqui que representa a vida real, mais XB vezes o LN, um coeficiente de atividade que também representa a vida real. Tá?
Então, da mesma forma, similarmente, a gente pode recalcular tudo em relação a usando esses coeficientes de atividades diferenciados aí, né? Então a gente pode calcular S de XS da mesma maneira que a gente fez aquele caminhãozão lá, que é menos R XA ln de sigma A mais XB ln de sigma B, tá? Menos RT, tá? Abre colchetes, aí a gente coloca um XA aqui, D ln de sigma A dividido por dt com pressão e x de A constante, mais xb d ln de sigma B, tá? Sobre dt, tá? Isso tudo aqui com pressão e x de B constante, tá? Assim a gente pode exibir o S de excesso, né? A entropia de excesso. Da mesma forma, a gente pode falar do H de excesso, tá? E o H de excesso pode ser dado por menos RT quadrado. Aí a gente abre um colchete aqui e vem de novo para aquela mesma coisa, x de A d ln de sigma A dividido por dt, tá? Com pressão e x de A constante, mais x de B d ln de sigma B dividido por dt, tá? Com pressão e x de B constante, tá? Então é só representações, né? Então isso nos ajuda a representar a realidade melhor, né? Então a gente tem que G de excesso também pode ser calculado por o x de A menos G vezes G de A em excesso, né? Mais o x de B vezes o G de B em excesso, tá? E aí vale as outras expressões lá, tá? Todas as outras expressões que eu mostrei anteriormente continuam valendo, com G igual a H menos TS, né? E assim vai indo, tá? Agora eu só vou entrar na última parte, tá? Que é sumarizar tudo falando de soluções regulares, tá? Então eu vou fazer uma outra pausa aqui, tirar tudo isso aqui daqui, falar um pouquinho de soluções regulares e aí a gente fecha a nossa aula falando do exemplo do dia, tá? Que vai estar estreitamente relacionado com o nosso exercício de aula lá que vocês têm que fazer, que é avaliativo, tá bom? Então vamos lá para as soluções regulares, que a gente já está acabando a teoria e vamos entrar no exercício. Bom, pessoal, então vamos trabalhar aqui com soluções regulares, tá? Segundo o livro aqui, uma solução regular ela é definida como uma solução onde a entropia de mistura é diferente de zero. Então é uma solução mais próxima do real, mas a entropia de mistura é a mesma que uma solução ideal tem, tá? Assim, olha só como que a gente vai calcular as grandezas de mistura. Então vamos lá, vamos começar. Toda vez que eu for escrever ΔG, eu vou escrever nessa cor azul aqui, tá? Então ΔG de mistura vai ser igual a RT x de A ln da atividade de A mais x de B ln da atividade de B. Então tracinho aqui, tá?
um tracinho aqui também, tá? E aí, já o ΔS, né, de uma solução regular, tá? ΔS de mistura de uma solução regular é menos R, tá? X de A, Ln de A, de atividade de A, né, mais X de B, Ln da atividade de B, tá? Como o ΔH é diferente de zero, eu vou escrever o ΔH em vermelho, né? ΔH de mistura é diferente de zero, a gente vai chegar em RT X de A Ln de sigma A mais X de B Ln de sigma B. E aqui a gente vai ver a relação entre X e L e o sigma, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, tá, que para uma solução regular, né, a gente tem o delta, vamos mostrar aqui o ΔH, então ΔH fica em ΔH de um componente qualquer, né, mistura, né, de um componente qualquer em solução, né, ele é igual a RT Ln de sigma I. Só que a gente tem também que o ΔG de excesso, vamos calcular ΔG em azul, né? ΔG de excesso é igual a RT Ln de sigma I. Então, a gente tem o quê? Que o ΔH de mistura é igual ao ΔG de excesso, tá? Um teste da regularidade de uma substância, tá, que é o que a gente vai ver hoje na nossa aula, no nosso exercício, né, um teste para a regularidade de uma substância, ele se baseia na seguinte equação. A gente tem RT Ln de sigma A, e sigma a gente consegue medir, né, é igual a alfa xb ao quadrado. Da mesma forma, RT Ln de sigma B é igual a alfa x de A, fração molar de A, ao quadrado. Tá? Então, agora, vamos transformar todo esse montaréu de teoria em prática, em conhecimento prático, tá? Então, para isso, eu vou fazer um último corte. Aliás, um último não, porque o exercício é extremamente grande hoje. Então, talvez eu precise de mais de um corte. Então, aqui a gente termina a teoria sobre o assunto, tá? Que não foi muito elucidativa. Confesso que também concordo com vocês que quando eu li aqui, se eu não tivesse feito o exercício, eu teria muita dificuldade de entender isso aqui. Então, para quem não entendeu muita coisa, não entendeu nada, o ideal é a gente voltar aqui no exercício, né, e olhar o exercício e de repente voltar na teoria. Ou então, olha o exercício, no exercício ele vai automaticamente nos ajudar, tá? Então, eu vou fazer um corte e aí a gente vai para o nosso exercício do dia, tá? Então, bom, pessoal, então vamos para o nosso exercício, tá? Um exercício longo, cheio de cálculos e para isso eu vou ler aqui, tá, um pouquinho a nossa enunciado a partir de medidas de força eletromotriz A 800 Kelvin, os seguintes valores de coeficiente de atividade do cádmio em uma solução foi obtido, tá? Então a gente tem aqui o nosso fração molar versus o coeficiente de atividade, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos determinar primeiro se uma solução exibe o comportamento de uma solução regular, tá? E aí, para vocês lembrarem, né, a gente tinha aqui, ó, solução regular é assim, ó, o Ln do
Y, do Y não, né? Do sigma do cádmio é igual a uma constante vezes o X do zinco ao quadrado. Significa o quê? Uma constante, alfa, vai ser igual a Ln do coeficiente de atividade do cádmio dividido por X do zinco ao quadrado. Tá? Quando a gente tem aqui X do cádmio, a gente só tem cádmio e zinco, então vamos lá. Qual que é o X do zinco nessa tabela ali? Então, para 0,2, o X do zinco é 0,8, porque a soma deles tem que dar sempre 1. Para 0, então aqui X do CD, né, igual a 0,2, tá? E aí para 0,3, a gente tem 0,7, tá? Para 0,4, a gente tem 0,6. Desculpa aqui, ó, 0,4, a gente tem 0,6. E para 0,5, a gente tem 0,5. Vocês conseguem entender que esse mais esse tem que dar 1, né? Então, se eu tenho 0,2, eu tenho 0,8 de zinco, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha, tá? Então, aqui nessa tabelinha a gente vai botar o X do CD como primeiro item, tá? E aí a gente vai ter aqui X do CD 0,2. Tá? Essa tabelinha é só para calcular isso aqui, tá? Então, X do CD 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Tá? Então, eu vou usar a régua aqui para traçar umas retas paralelas, tá? Porque senão eu vou me atrapalhar. Tá? Então, vou perder esse tempinho aqui, que vai ser um tempinho importante, tá? Para que a gente trace essas retas aqui, para eu não me atrapalhar depois. Tá? Então, aqui a gente está calculando, vamos calcular o X de CD, depois a gente calcula, parte por parte da equação, tá? E aí, vamos lá. Último traço. Tá, e aí, deixa eu traçar aqui, também que vai ser importante. Tá? Beleza, foi. Agora vamos lá, X do CD, e aí para calcular esse X do zinco ao quadrado, então o que eu tenho é o seguinte, X do zinco mais X do CD é igual a 1. Eu tenho X do CD, né? Então o que eu vou fazer? X do zinco é igual a 1 menos X do CD. Tá? E aí eu tenho aqui o X do CD para cada valor, né? Só que a fórmula é X do zinco ao quadrado. Então, o X do zinco ao quadrado não é isso aqui ao quadrado. Então, o X do zinco ao quadrado é igual a 1 menos X do CD ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse meu próximo item, tentar traçar a mão livre aqui, é 1 menos X do CD, tá, ao quadrado. Tá? E quanto que vai dar isso aqui? Então, eu vou pegar aqui 1 menos 0,2, então 0,8 ao quadrado vai dar igual a 0,64. Tá? 0,3 vai dar 0,7. Tá? 1 menos 0,3, 0,7 ao quadrado vai dar 0,49. 0,49. Tá? 0,49. Agora 0,4, 1 menos 0,4, 0,6. Ao quadrado, 0,36. Tá? 1 menos 0,5, 0,5. Ao quadrado, 0,25. Tá? Então, terminamos essa parte do cálculo. Aí a gente vai pegar e vai botar o coeficiente de atividade do CD aqui. Só copiar, tá? 2,153. 1,817, 1,544 e 1,352. E aí a gente vai chegar na última parte, que é o
calcular o alfa, né? Então, o alfa nada mais é que o log de coeficiente de atividade do CD sobre, aliás, desculpa, vamos calcular aqui log do coeficiente de atividade do cádmio. Tá? Então, log desse cara, log desse cara, log desse cara. Tá? E aí a gente vai chegar em 0,330, tá? 0,2593 e aí 0,1886. E aí para fechar 0,1309, tá? E aí para finalizar, tá? Mas aqui na fórmula está ln. Mas vocês lembram que tem aquela conversão que o ln nada mais é que uma constante vezes log. E como alfa é constante, constante dividido por constante vai dar uma constante. Então, tanto faz. O livro aqui tem essa obsessão de usar o log. E aí, só para não dar problemas de arredondamento, eu sempre uso a mesma coisa que o livro faz, tá? Mas vocês não devem se atrapalhar com isso. Se vocês não sabem muito logaritmo, é importante sempre dar uma volta, tá? Porque sempre cai uma questão de logaritmo em algum lugar, é sempre muito boba. E na maior parte das vezes a gente não sabe porque não aprendeu. Eu já passei por isso também, tá? Mas em algum momento eu resolvi aprender logaritmo, tá? Então aqui, log, o alfa, né, nada mais é que log de sigma do cádmio, tá? Dividido por 1 menos x do CD ao quadrado. Tá? Então eu vou pegar esse valor, aliás, vou pegar esse valor e dividir por esse aqui. Tá? E aí eu vou chegar numa coisa desse tipo aqui, ó. Para 0,330 dividido por 0,64, eu vou ter igual a 0,5202. Tá? Para 0,2593 dividido por 0,49, eu vou ter igual a 0,5291. Tá? E aí, para 0,1886 dividido por 0,36, eu vou ter igual a 0,5240. Tá? E aí, para 0,1309 dividido por 0,25, eu vou ter igual a 0,5236. Vocês podem notar valores extremamente parecidos. Então, o que eu posso dizer? Que esse cara aqui exibe o comportamento de uma solução regular. Então, em relação ao item 1, eu posso dizer que ele exibe o comportamento de uma solução regular. Tá? E aí, a gente vai chegar numa situação onde a gente vai precisar fazer os outros cálculos aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo, né? Apaguei aqui tudo, beleza? E agora a gente vai para a segunda parte, tá? E aí a gente vai ter que calcular valores do calor parcial molar de mistura, calor molar integral de mistura, entropia molar integral, energia livre molar e assim vai indo, tá? Então eu vou mostrar como é que calcula aqui, como é que calcula cada uma dessas grandezas, tá? Então, sabendo que é uma solução regular, né? A gente sabe que o log do coeficiente de atividade do cádmio sobre 1 menos x de CD ao quadrado vai ser igual ao log de coeficiente de atividade do zinco. Tá? Não escrevi. Solução equiatômica é uma solução com 0,5, tá? Então é metade dos átomos de zinco, metade dos átomos de cádmio, né? Então 1 menos x do zinco, tá? Eu estou escrevendo aqui a mesma coisa que a fórmula, tá?
Como a gente tem x do zinco igual x do cádmio, que é igual a 0,5, no nosso exercício de casa não vai ser a mesma coisa, tá? Então a gente vai ter o quê? Que log de 1,352 sobre 1,352 vezes 0,5 ao quadrado, tá? Isso aqui é um 0,5, tá? É igual a log desse cara aqui, tá? Dividido por 0,5 ao quadrado. A gente vai chegar aqui a um sigma do zinco igual a 1,352, tá? Mesmo valor do cádmio, tá? Para vocês não vai ser a mesma coisa, porque a gente vai estar fora dessa situação, vai estar numa situação ali 60-40, a gente vai estar nessa situação aqui, e aí o sigma do zinco vai dar diferente do cádmio, tá? E aí a gente vai chegar e calcular o calor parcial molar de mistura. O calor parcial molar de mistura do zinco, né, vai ser igual a RT ln de zinco, tá? Do coeficiente de atividade de zinco. E a gente vai ter aqui o calor parcial de mistura do zinco é igual a 4,575, né? Mexe que a gente faz com RT e a conversão do logaritmo do ln para logaritmo, tá? Vezes 800 Kelvin, a temperatura, vezes ln de 1,352, tá? E a gente vai achar aqui um ΔH de mistura do zinco igual a 479 caloria por mol, tá? E aí, vou trocar de cor que está meio monótono, né? Tudo sempre com a mesma cor. Similarmente, para o cádmio, tá? Então, o H de mistura para o cádmio vai ser calculado da mesma forma. Então, a gente vai ter aqui 4,575 vezes 800 vezes o coeficiente de atividade do cádmio é igual ao do zinco, a gente já calculou, né? Então, vai dar 1,352, aliás, esse aqui tem na tabela, esse aqui que a gente calculou. Então, o ΔH parcial molar de mistura do cádmio é igual ao do zinco, que dá igual a 479 cal por mol, tá? E aí a gente vai calcular o outro, que é o ΔH de mistura da solução, tá? Então, ΔH de mistura da solução, ΔH de mistura da nossa solução, vai ser igual a x do zinco, né? X do zinco, vezes o H de mistura do zinco, mais X do cádmio, vezes o H de mistura do cádmio, tá? E a gente vai chegar em ΔH igual a 0,5 vezes 479, mais 0,5 vezes 479. E a gente vai chegar num ΔH igual a 479 cal por mol da nossa solução, tá? E aí, usando o cálculo lá da entropia, né, a fórmula da entropia, tá? Que que a gente viu anteriormente, eu vou só falar ela, que senão eu vou ter que fazer muitos cortes, eu não estou com vontade de fazer tantos cortes assim, eu vou escrever ela lá no canto superior direito, tá? Então eu estou apagando aqui essa parte aqui que a gente já fez, né? Então eu espero que, se vocês não estejam anotando, talvez, sei lá, fazendo de alguma maneira que facilite a vida de vocês e consequentemente a minha também, que tudo isso não conseguiria fazer isso tudo em uma tela só, então por isso que eu faço esses cortes, tá? Então vamos lá, como que a gente calcula o ΔS, né? Deixa eu voltar na minha coluna aqui, tá?
Então, o ΔS, né? ΔS é calculado através de igual a menos R XA ln de atividade de A mais XB ln de atividade de B. Tá? Com base nisso, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Opa, escrevi aqui. Então, vamos chegar em mudar a cor aqui, né? Azulzinho agora, tá? Vamos chegar no ΔS de mistura, tá? Vai ser igual a menos 4,575, tá? Vezes, aí aqui ó, 0,5 log de 0,5 mais 0,5 log de 0,5, tá? E aí a gente vai chegar em alguma coisa do tipo ΔS de mistura é igual a 1,377 cal por grau por mol, tá? E aí para finalizar, tá? Para finalizar, vamos para parte do ΔG. Tá? Espero conseguir colocar aqui porque eu vou precisar de mais umas linhas aqui, né? Então ΔG, ó, vamos lá, ΔG, eu já usei esse laranja, vamos para outra cor aqui, então vamos lá, para esse verde musgo aqui, ΔG de mistura só do zinco vai ser igual a RT LL da atividade do zinco. Da mesma forma, ΔG de mistura do CD, do cádmio, né? Isso é igual a RT LL da atividade do cádmio. Tá? Então, colocando esses valores aqui, eu vou ter o que? ΔG de mistura do zinco vai ser igual ao que? RT, né? 4,575 vezes 800, tá? Vezes ln de 0,5. Isso vai dar igual a menos 2,4 cal por mol. A ΔG de mistura do cádmio é igual a mesma coisa, 4,575 vezes 800 vezes ln 0,5. No caso de vocês vai ser 60/40, então um vai ter 0,6 e outro 0,4, tá? O resto vai ser bastante parecido, tá? E aí a gente vai chegar em menos 622,4 cal por mol, tá? E aí a gente calculou o ΔG de mistura, o ΔG parcial de mistura do zinco e do cádmio, tá? Como ele pede ali, né? Energia livre parcial. E agora a gente vai calcular a energia livre integral. E aí eu vou apagar esse cara aqui, tá? Para calcular a energia livre integral, tá? Então vamos lá. E aí a gente está já encerrando o nosso exercício. Bom, tá? Árduo, mas a gente encerra ele aqui. Tá? Calma aí, vamos tirar esse aqui daqui. Foi. Tá? E agora vamos lá. Vou trocar de cor também. Vou colocar esse meio rosa aqui, salmão, sei lá que cor é essa aqui. Tá? Mas vamos lá. ΔG de mistura vai ser igual ao X do zinco vezes ΔG parcial de mistura do zinco, né? Mais o X do cádmio vezes
ΔG de mistura do cádmio. Tá? Então, ΔG M vai ser igual a 0,5 vezes menos 622,4, tá? Mais 0,5 vezes menos 622,4. Tá? Isso vai dar igual, olha que surpreendente, dá igual a 0, dá igual a menos 622,4 cal por mol. Tá? E aí a gente fecha a segunda parte. E aí a gente só precisa calcular as grandezas, os valores em excesso, tá? De ΔG e o ΔG parcial em excesso do nosso zinco, né? O ΔG parcial de excesso do zinco, o ΔG parcial de excesso do cádmio e achar o ΔG de excesso, o G de excesso da nossa solução. Tá? Para isso eu vou apagar essa parte aqui. Tá? E aí vocês vão lembrar também, ó, o cálculo que eu estou apagando aqui, que o G de excesso vai ser igual ao ΔH, né? Que é o que eu disse anteriormente ali, tá? Na nossa aula ali que eu falei do ΔG de excesso das soluções regulares, né? Então vamos lá calcular o ΔG de excesso do cádmio e do zinco e aí a gente fecha a nossa aula de hoje, tá? Não sei em quanto tempo ela tá, porque já faz tempo que eu não corto ela, tá? Eu vinha apagando e falando com vocês durante esse período. Vamos ver aqui, nossa aula de hoje já está em 56 minutos no exato momento, tá? Então, eu consegui 56 minutos sem nenhum barulho externo, meu cachorro não latiu, então vocês têm que... Isso é uma ocasião ímpar, tá? Eu espero que o som tenha saído certo, porque já aconteceu de eu gravar e não ter saído o som, tá? Então, vamos lá. Mais uma cor, qual cor que não tem aqui? Acho que agora a gente pode voltar às cores básicas aqui, o vermelhinho, tá? Então vamos lá. O G de excesso, o G parcial de excesso do zinco é dado por RT, Ln, coeficiente de atividade do zinco, tá? E a gente vai dizer que esse aqui é... não vai dar para ficar aqui, né? Então vai G Zn xs vai ficar igual a menos, aliás, 4,575 vezes L log, né? Log de vezes 800, né? Vezes 800 vezes log de 1,352. Isso aqui vai ser igual a 479 cal por mol, tá? O G em excesso do cádmio, G parcial em excesso do cádmio, vai ser a mesma coisa, RT Ln sigma do cádmio. Lembra desse valor aqui, que era lá o ΔH que a gente calculou, tá? Para uma solução regular, lembrem que ΔH é igual ao G de excesso, né? O cádmio, G de excesso do cádmio é XS aqui, né? É 4,575 vezes 800 vezes log, são L, tá? Log de 1,352. Isso vai dar igual a 479 cal por mol, tá? E aí, eu vou ter que vir para cá, a gente apaga aqui, para eu fazer o último cálculo, que é o nosso, o nosso ΔG, né? Eu botei entropia, mas aqui é energia livre, tá? Tá escrito errado, que eu vou ter que calcular, eu vou ter que trocar lá no exercício de vocês também, que eu acabei copiando e colando isso aqui, só mudando os valores, e aí foi errado. Então tomara que eu lembre disso, porque eu já estou bem cansado, uma aula meio longa, né?
E aí a gente vai calcular energia livre integral de solução, não é a entropia, tá? Energia livre integral de solução em excesso, né? Energia livre parcial. A gente calculou as parciais e agora vai calcular a energia livre integral de solução em excesso, tá? Então aqui o ΔG, aliás, oh meu Deus, o G, XS, né, é igual a X do zinco vezes G do zinco, XS, né, G parcial em excesso, mais o X do cádmio vezes o G do cádmio em excesso. Tá? E a gente vai chegar, G de XS é igual a 0,5 vezes 479, tá? Mais 0,5 vezes 479 GXS é igual a 479 cal por mol. E aí a gente fecha, finalmente, tá? A gente conseguiu fechar o nosso exercício aqui, que tem muitos itens, tá? Então, o exercício do dia de hoje para vocês é cheio de itens, tá? Bastante complexa a aula, bem comprida também. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, vocês têm que procurar para a gente tentar solucionar essas dúvidas, tá? Então, eu queria agradecer de todos a atenção que sobreviveram até aqui, né? Espero que a gente consiga resolver juntos esses exercícios, caso vocês não consigam resolver sozinhos, tá? E eu acho que a aula de hoje era isso, tá? Então, agradeço novamente a atenção e até a próxima, tá? Tchau, tchau e até breve.